Olá, Fênix, tudo bem com vocês? Bem-vindo a abril de 2026, virginianos. Vamos para as energias. Lembrando, eu costumo dizer que é importante assistir no começo do mês e no final do mês, porque a percepção é diferente, ok? Vamos lá, abril de 2026, signo de Virgem, 3 energias. Vamos lá, Virgem. Abril de 2026, ok? Vamos lá. Vamos ver o que vem a carta da temperança, 9 de copas e a carta da imperatriz. É o seguinte, abril de 2026, virginiano, parece que assim, vocês estão precisando e a vida vai pedir para você o seguinte: buscar um equilíbrio interno, principalmente passado e a questão de futuro, de vocês encontrarem qual é o caminho do meio para uma realização. De o que os virginianos precisam adicionar ou colocar dentro de si a questão de vocês, da prosperidade de vocês, da criatividade, o que realmente vocês, sabe, o dar luz aos vossos sonhos, o que vocês precisam fazer, o que você, de repente, colocar limites em pessoas, de verem aquilo que é importante para vocês também, de buscarem ter ponderação em calma, porque existe uma situação assim de vocês realizarem algumas coisas, de situações que tragam felicidade, traga plenitude. Parece que o virginiano esse mês está querendo encontrar algo que traga para vocês algo que venha nutrir e vocês darem luz aos sonhos que vocês querem. É 10 de espadas, a sacerdotisa e um rei de copas. Parece que muitos de vocês, parece que vocês querem finalizar alguns processos. Haverá essa finalização de processos que a sua intuição já está falando para vocês. Lógico que para cada um vai ser de forma diferente, mas parece que para vocês entenderem esse sofrimento, 10 de espadas é uma carta realmente e relativamente muito forte, que nos fala de finalização de processos e pede inclusive que vocês ativem a sua sabedoria interna. Talvez esse sofrimento vocês acabem entendendo de algo que estava oculto, que vocês agora colocam de uma forma que vocês consigam ter um entendimento, ainda mais com o rei de copas, pedindo para vocês olharem para esta situação, que vocês possam vir a descobrir que estava oculto, em vez de que isso mexa com as suas emoções de forma que venham a abalar a emoção de vocês. Procure olhar para essa situação de entender que a vida está trazendo para vocês situações para vocês analisarem. De repente, essa tristeza tão profunda é porque vocês deram um braço, deram a perna, deram tudo, ajudaram excessivamente algumas pessoas e que hoje a vida vem falar assim: olha, foi uma escolha feita naquela época, então mude. Melhore a sua, não só a sua questão de autoestima, não é isso, mas olhe para a situação, não é romantizando, mas talvez seja necessário muitos virginianos romantizar algumas situações para que ele veja que esse sofrimento foi um aprendizado. Foi exatamente um aprendizado que vocês precisaram, mas olhe para as situações vendo da seguinte forma, ainda mais com 2 arcanos maiores, a vida está trazendo exatamente para vocês terem paciência, equilibrar situações, haverá essa realização, mas comece a olhar isso de uma forma mais inteligente para a situação e entender que a vida trouxe estas situações para que haja este aprendizado e que vocês consigam transformar essa dor em amor, ok? Vamos lá. Virgem, abril de 2026. Pajem de copas, pajem de espadas.
Muitas vezes o próprio pensamento de vocês te leva a certo bloqueio, a não realizar nem aquilo que vocês querem. Então, Abril já vem falando assim, olhe para esta situação, principalmente, olhando assim, olha, eu idealizei uma forma, aquilo que eu não consegui equilibrar, eu estava idealizando e isso estava me machucando. Então, cuidado com a forma que vocês tinham de pensamento ou idealizar uma situação e acalme as suas emoções principalmente. Deixa eu tirar mais uma. Virgem, tá meio confuso isso aqui, mas até o final da leitura a gente entende. Aqui, Hierofante. Ative muito mais a sua fé para encontrar exatamente aquilo que nutre a sua alma. Nutre a sua alma. Que através da espiritualidade, virginianos, da espiritualidade, da fé de vocês consigam encontrar ou até um conhecimento melhor ou maior para vocês terem um entendimento da forma de comunicação de vocês. Talvez a forma de vocês se comunicarem está levando vocês a não realizar aquilo que vocês querem. Porque por muitas vezes vocês estão ficando entroncada a comunicação, por isso que está difícil da comunicação. Então acho que a chave para vocês é muito a comunicação. Olhar para aonde vocês têm que colocar equilíbrio na situação, equilíbrio com relação à parte fé, equilíbrio para ter um conhecimento maior com relação à vida, olhar para as suas doutrinas, olhar para aquilo que às vezes acaba engessando vocês. Entende, virginianos? O que está engessando o virginiano e o que vai engessar? Ou uma forma de vocês flexibilizarem as situações, tá? Inclusive, olhar, virginiano, a sua inflexibilidade com relação a não acreditar na sua própria potencialidade. Colocar tantas regras, até com relação à sua fé. Busque um equilíbrio. Inclusive, Feliz Páscoa para todos vocês, virginianos. E, por um outro lado, a comemoração de Oxalá, que também é o limiar de vocês buscarem também a paz. Ok? Fundo do deck. Rei de espadas, 8 de ouros e 3 de ouros. Por que não aumentar a questão do estudo de vocês, buscarem ser flexíveis na comunicação? Tem uma dificuldade muito grande com relação àquilo que vocês desejam, sabe? De acreditar mais no grupo ou na própria escolha que você buscou de crescimento para vocês. Se dedicarem àquilo que vocês querem. Principalmente buscar uma melhoria na comunicação e naquilo que vocês almejam na vida de vocês na parte financeira. Tem uma questão de comunicação muito importante aqui. Mas podemos dizer que a materialidade está muito forte, muito presente e talvez essa materialidade concretize para vocês. O que eu falo materialidade pode ser, pode ser não. Embora aqui é energia, não é energia de vocês. É Gêmeos, Libra e Aquário. Procure escutar essas pessoas também. Talvez vocês consigam equilibrar muito mais esta situação que vocês estejam passando sobre sofrimento. Viu, virginianos? Sobre sofrimento. Mas aqui pede, o que está acontecendo com a sua comunicação? Vocês estão assim, a falta de pensamento com clareza não está fazendo com que vocês, não vai fazer vocês se dedicarem para aquilo que é importante para vocês e ir em busca do crescimento. Ok? Comunicação muito, muito forte para vocês agora no mês de abril. Vamos lá, Virgem, mais 3 energias. 2 de copas. Vocês não estão conseguindo ver realmente, porque vem invertido. Vocês não sabem quem é a parceria certa. Vocês têm uma dificuldade de escolher o que é importante para vocês.
Vamos lá. Virgem, mais 2 energias, signo de Virgem, abril de 2000, né? Vocês têm dificuldade de acreditar até nas pessoas que realmente estão ao lado de vocês. Pode ser no campo amoroso, mas posso estar falando de pessoas com relação a famílias. Olha só. E veio o 2 de paus novamente. 2 de copas, 2 de pau e a carta do amante, dos amantes. Olha só, virginianos, parece que vocês têm uma escolha para ser feita aí, né? Uma escolha que está sendo uma escolha muito difícil, posso confirmar isso para vocês. Existe uma grande dualidade que vocês não sabem para onde vai. O caso eu ganho ou compro uma bicicleta. Tem uma dualidade aqui, é como se você pensasse em escolher a seguinte situação: ou eu vou em busca daquilo que eu almejo, ou eu fico preso a uma situação, de repente de família, de repente uma escolha com relação ao meu coração. Mas aqui já está muito claro. Está muito claro. Claro não, né? A escolha de vocês. Quais são as parcerias que vocês querem, virginianos, para vocês agora no mês de abril? Saiba escolher aquilo que realmente vai trazer para vocês. Vocês precisam planejar uma situação, mas ter em mente o seguinte: eu vou planejar, mas não posso esquecer que este planejamento vai ter que ser envolto daquela parceria que vai me trazer principalmente aquela parceria que vai realmente me trazer uma afinidade melhor para aquilo que eu almejo para minha vida. Essa é a escolha. Outra coisa, virginianos, equilibre aquilo que você quer para entender qual é aquela parceria, qual é aquela parceria, ou aqui tem uma lei de retorno também. Tá, virginianos? Aquilo que você souber escolher é aquilo que vai trazer de bom para você. Busque olhar também para situações, para a visão do outro. Olhe para a situação e saiba quem realmente está junto com vocês, virginianos. Quando vocês tiverem certeza do julgamento que vocês fazem com relação a quem está ou quem não está com vocês, vocês vão ter um entendimento de qual é a escolha melhor para vocês. 8 de paus, a carta do imperador e um 4 de copas. O que vai trazer alegria para vocês? O que vai trazer sabe assim, existem coisas assim. O imperador, vamos começar por aí. Vocês começaram já a pensar o que é que traz expansão para vocês, o ser líder da própria vida, ou vocês continuam apegados a situações que, assim, vocês querem que as coisas aconteçam rápidas, ok? Tá tudo certo. E as coisas irão acontecer. Mas perceba, você tem que saber ser líder e buscar qual é a sua iniciativa que vai trazer situações boas na sua vida com relação ao trabalho. A decisão tá para você aqui, ó. Com a carta dos amantes. A decisão está na sua mão. Você quer que as coisas aconteçam rápido na sua vida, ou você vai ficar só olhando para aquilo que não está fazendo bem para você e se pôr em apatia? O 4 de copas é isso, existem oportunidades para vocês, mas vocês estão olhando para aquelas oportunidades que já passaram. O imperador está falando aqui. Em vez de ser teimoso, em vez de buscar a teimosia e a arrogância, comece a olhar de abandonar situações que não estão trazendo satisfação emocional para vocês. O 8 de paus as coisas vão acontecer rápido, observe os sinais que a vida está te trazendo. Qual é a comunicação? Você está se concentrando naquilo que é importante para vocês, principalmente no sentido de que o que eu preciso me esforçar? O que eu preciso transformar, realizar, reciclar? O que eu preciso regenerar para as coisas acontecerem? Talvez parar de olhar tanto para uma certa teimosia, de inflexibilidade, de ficar só olhando aquilo que está faltando. Ok? Que mais, Virgem? O que vem de positivo para os virginianos
no mês de abril. Virgem, positivo, com a energia positiva. Olha só, é a busca da sabedoria. Eu tô vendo um virginiano que tá olhando muito para uma situação e assim, se apegando a uma situação e não tá conseguindo ver que existem outras coisas por trás. Sabe, vocês estão colocando, vamos lá, a fogueira tá enorme, mas vocês, como não é esse o exemplo que eu ia falar. Vocês estão vendo que o monstro é maior do que realmente parece. Então, busque ter sabedoria para olhar para as situações de forma mais simplificada. Aquilo que está sendo desafiador hoje não é exatamente como você está vendo. Faça as escolhas do que é melhor para você e tenha a sabedoria de escolher. Vocês têm, por isso que está vindo positivamente. É igual essa carta do 4 de copas, com a carta da sabedoria. Oportunidades chegam, se você deixar passar, virginianos, não adianta depois ficar chorando. Então, por isso que está falando, vocês têm sabedoria. Às vezes vocês estão imaginando de abandonar certa situação em que a vida já falou abandone. Mas, ok? O que vem de desafiador para o virginiano no mês de abril? O que é desafiador, Virgem? Vocês têm uma dificuldade de se libertar de alguma coisa, de se expressar melhor naquilo que vocês querem, a dificuldade da comunicação. O que vocês precisam liberar? O que vocês precisam deixar ir de estarem tão apegados em alguma situação? Façam escolhas que libertem vocês. Busque, olha aqui. A vida já está falando, vocês têm sabedoria. Portanto, libere pensamentos que façam vocês ficarem engessados. Busque aquilo e a sua liberdade. A dificuldade de vocês olharem que vocês é o dono da própria vida. Está na mão de vocês fazerem as melhores escolhas. Melhores escolhas e o que é necessário para a vida de vocês. Liberte aquilo que é necessário para vocês. Busque a liberdade de vocês. Ok? Virgem no campo amoroso. O que vem para os virginianos? Abril de 2026. Vamos lá. Virgem. Olha só isso. No amor vem falando assim de toque físico, de um toque terno assim no sentido de amoroso, para vocês entenderem que isso pode significar muito para a vida de vocês. É uma energia de vocês abraçarem para vocês exclusivamente aquilo que é necessário para vocês dentro do amor. Sabe, dar as mãos, beijar, o toque físico, virginianos. Talvez muitos virginianos fiquem tão fechados que não permitem que as pessoas toquem, mas não só a questão do toque físico, mas o toque emocional. De se sentir abraçado, de se sentir amoroso, de se sentir amado. 7 e 4. 11. A inflexibilidade também, virginianos. Vocês não se permitem, né? Não se permitem serem tocados ou estão fechados para isso, inclusive no mês de abril. Vamos lá, 3 energias no campo amoroso virgem. 3 energias, o que vem para os virginianos? 4 de copas, uma insatisfação, 8 de paus, 6 de paus. Percebe, olha, virginianos, percebe, permita-se ser tocado emocionalmente, toque físico. Tem muito fogo, muita paixão, eu percebo, mas parece que vocês estão olhando só para aquilo que falta e não aquela beleza que vocês têm. Pode ser dentro da família, pode ser no relacionamento, vocês estão apáticos sobre alguma coisa. Tem muito fogo e muito desejo.
Vocês estão olhando para situações de uma forma irreal, ok, virginianos? Irreal. Posso também falar que, assim, para muitos está muito mais a parte física, mais um desejo sexual, em vez de ser aquela situação de vocês permitirem ser tocados de forma verdadeira. Vocês estão impedindo isso, porque a energia de vocês, inclusive, cuidado com muita agressividade na comunicação. Mas perceba, existe a necessidade de um aperfeiçoamento. Parece que vocês têm que olhar muito mais. Existe aqui uma necessidade de dedicação, ok? Forma, pensamento dos virginianos no mês de abril, parte material dos virginianos, parte espiritual dos virginianos, abril de 2026. Vamos lá. Forma, pensamento. Vocês estão esperando que alguma coisa aconteça para vocês tomarem ação. 2 de paus novamente na mesa, que está falando assim, existe aqui uma dúvida tão grande que está impedindo de vocês de avançarem. Pode ser no trabalho, principalmente que eu estava falando aqui sobre trabalho, de vocês buscarem um conhecimento, inclusive do seu crescimento. Vocês estão se engessando, coisa que não é necessária. E a forma pensamento é vocês estão esperando que alguma situação aconteça para vocês agirem. E a espiritualidade está falando assim, observe com cautela, mas decida por si só. O ser assertivo vai depender de vocês mesmos. Parte material. Continue esperando que alguma coisa aconteça. Parece que assim, vocês estão esperando que algo aconteça, algo que sabe, posso até falar assim de muitos virginianos esperando que algo do passado, sabe, uma coisa do passado se resolva para vocês tomarem uma atitude dentro do campo material. Posso até dizer que muitos virginianos aqui, apegado a alguma situação, que falam, eu só vou agir dentro do meu trabalho, só se for por algo que realmente emocionalmente se resolva. Mas perceba, forma pensamento e a parte material já está falando, você tem que agir. Vocês estão deixando mais o emocional falar por vocês do que sabe o ficar lamentando em vez de agir. Parte espiritual. A vida está falando, finalize processo, siga seu caminho. Tem novos processos, novos caminhos para você, novas situações, mas você está apegado a alguma situação que não deixa você seguir adiante. Está na sua mão finalizar este processo, principalmente porque você fica carregando situações e responsabilidade que é de outras pessoas. Quando você abrir mão de ficar carregando o que é dos outros, você consegue agir em prol da sua própria vida. Virgem, um beijo enorme. Lembrando, toda quinta-feira tem vídeo novo aqui no canal. E essa foi uma energia para o mês de abril e toda semana tem energia nova aqui no canal. Um beijo, virginianos, e até a próxima semana. Tchau, tchau.